Saudações para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Eu sou Júlio Rocha e hoje nós vamos inaugurar uma sessão nova no canal, sessão de Apologética Bíblica, ok? Para o vídeo de hoje, nós preparamos aí um material concernente a 7 razões pelas quais o calvinismo não é o Evangelho. Antes de nós começarmos esse assunto caloroso, vamos para a nossa vinheta e você aproveita para dar um like aí e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bom, meus irmãos, alguém pode até titular esse vídeo como um ataque a calvinistas, né? Mas na verdade não é. Tá? Essa é uma apologia contra o calvinismo e não contra calvinistas em si, ok? Não estou falando aqui contra pessoas, estou falando contra um sistema teológico. O fato é que esse elitismo, né, que sombreia a teologia calvinista chega ao ponto da seguinte declaração: o calvinismo é o evangelho. Esse jargão, exibido por bastante aí escritores calvinistas, tem o seu destaque por grandes escritores, na verdade, ao longo de toda a sua história. Tá? E assim nós passaremos então a olhar algumas dessas frases. Por exemplo, o teólogo Ben Rose, ele cita a seguinte declaração: a razão de estarmos propensos a não acreditar nessa doutrina, isso falando do calvinismo, é que não somos humildes o suficiente. Arthur Constance, ele diz o seguinte: o calvinismo é o evangelho, e ensinar o calvinismo é de fato pregar o evangelho. Já em Gelsman, ele fala o seguinte: o calvinismo é o evangelho, suas excelentes doutrinas são simplesmente as verdades que compõem o evangelho. Charles Spurgeon, ele também declarou: é um apelido chamá-lo de calvinismo, o calvinismo é o evangelho e nada mais. Agora vem de Gelsman alguma das frases mais, vamos dizer assim, contundentes acerca da relação do calvinismo com um evangelho. Ele diz o seguinte: o evangelho bíblico é as boas novas sobre o que Jesus Cristo tem feito na cruz e com respeito aos nossos pecados. O evangelho do calvinismo é de forma semelhante às boas novas, mas somente se você for um dos eleitos. E ele continua: é o evangelho, belas notícias, como mensagem da graça, ele nos conforta e todos aqueles que pela graça do Espírito acreditam em Cristo. E ele termina dizendo: o calvinismo é as boas novas. Gerstner também não vai deixar por menos e vai falar o seguinte: cremos como o grande pregador batista Charles Haddon Spurgeon, que o calvinismo é apenas um outro nome para cristianismo. Dessa forma, discordando essencialmente desse sistema teológico, eu passo a elencar a partir de agora pelo menos 7 motivos pelos quais o calvinismo prega algo que ele na verdade não é. Segundo a Bíblia e a sua leitura simples, porque a Bíblia é feita numa linguagem simples para tanto o douto quanto o leigo poderem ler e entender, segundo então as Escrituras, o calvinismo não é o Evangelho e não pode ser jamais, porque, em primeiro lugar, o Evangelho veio por Cristo, anunciado como boas novas de grande alegria para todo o povo, conforme nos diz Lucas 2:11. Até mesmo Paulo, que costumava citar o seu Evangelho, logicamente, segundo o que recebeu de Cristo, ele ressaltou drasticamente a graça envolvendo todos, a graça para todos. Já no calvinismo, a graça salvífica é para apenas alguns, não para todos. Logo, a pergunta óbvia é: por que todos iriam ter motivos para se alegrar, sabendo que pode não ser um dos eleitos? O teólogo reformado Edwin Palmer, em sua obra The 5 Points of Calvinism, ele corajosamente afirma, segundo o escritor e teólogo arminiano Dave Hunt, acerca de João 3:16, uma passagem muito simples das Escrituras, que foi apenas porque Deus amou o mundo de pecadores eleitos que ele enviou seu Filho unigênito para que o mundo, ou seja, os eleitos, por definição calvinista, possa ser salvo por ele. Nessa passagem, mundo não significa todas as pessoas, tanto réprobos como eleitos, mas o mundo inteiro no sentido de que as pessoas eleitas de todas as tribos e nações. Pode um negócio desse? Calvinismo não é evangelho. Em segundo lugar, segundo o que depuramos das Escrituras,
o calvinismo não é e não pode ser o evangelho, porque o evangelho do reino, na verdade, ele não é deste mundo e não tem nenhum vínculo com este mundo. Segundo Jesus disse em João 18:36, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos pelejariam por mim. Já no calvinismo, desde o seu esboço, lá em Agostinho, ao contrário de Cristo, sempre se usou um sistema de união igreja-estado, que na verdade foi amparado aí por Constantino para implantar o cristianismo à força, trazendo como código a cruz e também a espada, né? Se não, nós vejamos, Agostinho empregou a força do Estado contra os docetistas, forçando-os, segundo a parábola de Jesus, força-os a entrar. Lutero se empenhou contra os anabatistas e contra os judeus. Recentemente, enquanto eu vou falando, vai ser projetado para vocês aí, houve até um reconhecimento da Federação Luterana Mundial sobre esse episódio, com um pedido formal de desculpas que foi feito em 2010 relativo a esse episódio. E já Calvino, não precisamos nem ir muito longe para, conhecendo a sua história, demonstrar como ele tratou Genebra, a realização do sonho agostiniano da cidade de Deus. O sínodo de Dort, uma verdadeira vergonha para o cristianismo, foi do mesmo jeito patrocinado pelo Estado. E até mesmo o congressamento de Westminster, que foi gerenciado segundo a lei do Estado também, não ficou fora desse sistema. Ou seja, em todos os episódios em que o calvinismo está envolvido, nós temos em comum o emprego da força e o monopólio via espada, via força, para a imposição desse chamado evangelho, a partir da distorção exegética de Lucas 14:23, aonde o termo forçar, aqui eles usam realmente ao pé da letra e não como a exegese sugere, de instar, de insistir, né? E com outros correlatos. Isso é, na verdade, só a ponta do iceberg da aberração interpretativa que o calvinismo se utiliza para, na verdade, propagar a sua teologia, que não tem fundamento nenhum bíblico e faz tudo totalmente diferente do que Jesus ensinou. A pergunta, portanto, que fica é: o que pode ser bom quando é forçado? Como uma pessoa vai gostar daquilo que é forçado? Até mesmo o fato do amor forçado, como pode ser isso? O evangelho ensinado por Jesus e pelos apóstolos, ele tem como prerrogativa ser manso e humilde e conceder alívio, segundo Jesus falou em Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. Em terceiro lugar, segundo o entendimento natural das Escrituras, o calvinismo não é e não pode ser o evangelho, porque o evangelho, na verdade, sugere uma oportunidade de esperança. Essas prerrogativas, elas sugerem decisão para a oportunidade e perseverança para a esperança. Tanto as primeiras quanto as últimas prerrogativas são, na verdade, incompatíveis com o calvinismo. A Tulip vai explicar. Pela eleição incondicional, desde a eternidade, Deus decretou salvar um número de pessoas que ele quis. Preste atenção, Deus quis, então ele salvou aqueles que ele quis. Ninguém sabe quem são esses. Foi um decreto secreto, mas Agostinho e Calvino sabiam disso. Eu não sei o que há de secreto nisso, mas já são eleitos. Portanto, se Deus escolheu, são eleitos desde a eternidade. Para que então oportunidade? Para que então decisão, se já está escolhido? Segundo, pela graça irresistível, na verdade, sendo um eleito, Deus irá salvar esse indivíduo, queira ele ou não, nem que seja no último segundo, no último suspiro de sua vida. Não importa a vida que ele viva, ele já está salvo, porque ele é um dos eleitos. Pela perseverança dos santos, esse eleito e salvo nunca vai decair da graça, nunca vai se desviar, nunca vai perder a sua salvação. Ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. Convenhamos, chega a ser cômico Deus precisar salvar alguém que já é eleito e que nunca apostatará. Chega a ser mais cômico ainda Deus fazer com que alguém nasça pecador, sendo ele eleito antes da fundação do mundo. Nascer totalmente depravado. Faz menos sentido ainda. Portanto, as duas grandes perguntas que ficam aqui são: por que nasceram? Se já são salvos, não precisava ter nascido. Nascer ainda depravado? Segundo, já que nasceram, por que eles estão aqui?
Se nunca vão perder a salvação, o que estão fazendo nessa terra? Por que não subir ao céu logo? Nisso nós vemos que essas 3 premissas das 5 da tulipe, na verdade, por si só, se autoanulam. Portanto, o fato é que no calvinismo não se precisa de uma oportunidade e nem de esperança. Na verdade, conclui-se que não precisa nem de evangelho, uma vez que Jesus já escolheu aqueles que lhes são seus e que nunca decairão da fé e que não poderão resistir ao seu chamado. Em quarto lugar, segundo o entendimento natural, não forçoso das Escrituras, o calvinismo não é e não pode ser o evangelho, porque o evangelho nasceu em Jesus. Para pagar, para sanar a ofensa feita a Deus, Jesus ofereceu-se como mediador. Se você ler o livro de Santo Anselmo, chamado Cur Deus Homo, porque Deus se fez homem, você vai entender isso. Que sendo homem e Deus, ele pôde fazer a ponte, ele pôde fazer a reconexão quebrada pelo primeiro homem. Isso é um fato. Essa é a base do Evangelho. A reconciliação, essa é a base do Evangelho, que Cristo morreu por todos, sendo nós ainda pecadores. Já a origem do calvinismo, na verdade, ela é temporal, ela não nasceu em Jesus. A origem dele remonta do século V da nossa era, quando, a partir de uma evolução ministerial de Agostinho, né, nasce então o calvinismo por pelo menos 3 nuances que vale a pena aqui destacar. Primeiro, o viés político. Muito do conteúdo agostiniano possui interesses muito aquém do cristianismo. Na verdade, ele contribui mais para o crescimento do Estado do que o crescimento para a igreja. E com isso, por exemplo, ele sistematiza toda aí a teoria, né, a doutrina do batismo infantil, e também ele elabora aí, né, ele elabora em cima, ele acaba vislumbrando aí a chamada Cidade de Deus, que lhe rendeu uma obra muito benquista, muito bem lida hoje, né, por todos os cristãos. Em segundo lugar, temos o viés do sincretismo religioso. A história atual tem trazido à tona muita informação sobre essa faceta agostiniana. O sincretismo religioso está impregnado em Agostinho, coisa que os calvinistas não querem aceitar de jeito nenhum. Por exemplo, o gnosticismo, que remonta aí desde Homero, lá em Ilíada, né, lá em 800 a.C., né, onde Júpiter já determinava todas as coisas. O maniqueísmo, que coloca demasiada ênfase e carga na maldade do homem, controvérsia à extrema bondade de Deus. O humanismo, pasmem vocês, de viés extremamente filosófico, além do platonismo também, que equipara Deus como se fosse uma pessoa. Deus faz o que quer, Deus faz o que ele quiser, né? Esquece de quem é Deus, esquece de como o ser de Deus trabalha, como é a essência de Deus, e foca em cima do querer de Deus. Essas são apenas algumas das facetas desse sincretismo religioso que se pode levantar, na verdade, dos seus escritos, dos seus trabalhos. Mas antes que alguém objete, né? Peraí, nós estamos falando do agostinianismo ou do calvinismo? Bom, irmãos, eu quero deixar aqui uma referência do próprio Calvino nas suas Institutas, aonde ele fala que daquele santo homem, aliás, não se refere a Agostinho de outra forma, santo varão, santo homem, né? E isso e aquilo, ele fala assim: eu assino cada palavra do que Agostinho falar. Né? Então, faço minhas palavras dele, portanto não tem escapatória. Falar de um é falar de outro, falar do calvinismo é falar do agostinianismo, até porque os ideais de Agostinho foram todos aí, na verdade, levados a efeitos por Calvino, como por exemplo a Cidade de Deus, o ideal de Agostinho, né? A Cidade de Deus vira Genebra, os ideais de Agostinho vira as Institutas, né? Portanto, Calvino, na verdade, ele legislou uma causa que já estava enterrada há milênio, né? E ressuscita as ideias de Agostinho. Isso foi a base da Reforma, isso foi a base do calvinismo, amém? Portanto, falar de um é falar de outro. Em resumo, a espinha dorsal do calvinismo, ela ressalta, portanto, um Deus extremamente bom, contrastante com um homem extremamente mau, criado por esse mesmo Deus,
decaído por sua vontade e ainda restaurado para a sua glória. Olha que bagunça, olha que coisa terrível. E alguém fala, como você, barro, vai discutir com Deus soberano? É uma bagunça. Isso pode até parecer ortodoxo, pode até soar ortodoxo, mas na verdade o calvinismo nada mais é do que isso, epistemologias, tá bom? Que soam, na verdade, muito intelectual, né? Mas, na verdade, contém erros teológicos grosseiros, erros éticos e erros lógicos grosseiros, que quando são projetados, na verdade, na lógica escriturística, né, eles acabam contrastando veementemente com a essência e o caráter de Deus. Ou seja, são meramente sofismas, é meramente um floreado numa teologia. Em terceiro lugar, nós temos o desvio hermenêutico, que ao se apoiar no agostinianismo, na realidade o calvinismo também perde muito em compreensão lógica e exegética das escrituras. Perde, irmãos, eles perdem, tá? Por quê? Porque confiou na teologia agostiniana, tá? Do doutor da igreja, tá? Então o que acontece? Calvino é tido como um grande exegeta, né? Isso deve, né, muito pesar aí o fato de um passionalismo acerca dessas incoerências que ele praticou. Por exemplo, textos como Lucas 14:23 e Romanos 5:12 foram alterados descaradamente para guarnecer tão somente as doutrinas essencialmente filosóficas de como eleição incondicional, por exemplo, e pecado original. Quando eu vejo esses desvios éticos, desvios exegéticos, teológicos, eu fico aqui pensando, com base no calvinismo, numa teologia onde mundo não é mundo, são pessoas. Todos não são todos, são alguns. Graça não é graça, são várias graças, uma para cada um e uma medida diferente. Livre-arbítrio não é livre, é escravo. Depravação total não é depravação total, é mais do que total. O homem é tão parecido com o demônio quanto possa ser. O amor não é aquele amor incondicional, sacrificial, é um amor seletivo. Deus ama mais uns do que a outros. Eu fico me perguntando, será que sola escritura é realmente sola escritura? É uma bagunça, é uma confusão na cabeça de quem quer que seja. Tem que ser muito bem treinado para se tornar um calvinista, porque lendo o Evangelho, lendo a Bíblia Sagrada de uma maneira simples, corrida, natural, não se consegue ser um calvinista. O negócio está aprofundando. Vamos lá. Em quinto lugar, por que uma leitura natural e corrida das Escrituras, uma leitura simples, revela que o calvinismo não é o Evangelho? Porque o Evangelho expressa o amor de Deus, não a sua soberania. Preste atenção, o Evangelho, ele expressa as boas novas de salvação, elas expressam a essência de Deus, o amor de Deus e não a sua soberania. Aqui, irmãos, a teologia calvinista de fato não se cria, não se sustenta. Pode tentar por N caminhos, mas não se sustenta. O calvinismo, na verdade, ele é reconhecido por causa da ênfase exagerada e medida, né, dadas à soberania de Deus. E, na verdade, ele é soberano. Ninguém está aqui para negar isso. Deus é soberano e ponto final. Não há discordância, nem o diabo ele discorda que Deus é soberano. Nem o diabo. Mas o Evangelho, ele nunca demonstrou essa capacidade e esse portentado de Deus de uma forma totalmente, vamos colocar assim, imprensada e até mesmo forçada às pessoas. Não, o Evangelho, na verdade, veio trazer a essência de Deus aos homens. Isso é Evangelho, não é a força de Deus, é o ser de Deus. Segundo Joaquim Jeremias, no seu livro A Teologia do Novo Testamento, Jesus trouxe de volta, para vocês terem uma ideia do que foi a obra de Jesus, ele trouxe de volta uma palavra que há muito tempo tinha sido esquecida no meio do povo hebreu, a palavra Abba, né? A palavra Abba, paizinho, né? Jesus veio trazer de volta essa comunhão, essa reconexão, uma palavra que ninguém ousava mais falar, tinha caído em desuso. Jesus ressuscita isso, amém? Logo, em se tratando de salvação, só podemos concluir escrituristicamente que o amor de Deus sobrepuja a soberania dele. É claro, irmãos, o amor de Deus sobrepuja a soberania na salvação. Eu vou explicar isso. Ele podia salvar sem ter vindo à terra,
mas ele preferiu vir e se tornar homem. Filipenses capítulo 2 fala sobre isso, verso 5 ao verso 9. O seu nome é Emanuel, que quer dizer Deus entre nós, Deus conosco. Portanto, veja que não é uma questão de poder, de força, é uma questão de humanidade, uma questão de integralidade, uma questão de essência. Dessa forma, o Evangelho expressa um amor que tem poder para salvar, e não uma soberania incapaz de amar. Percebe o joguete de palavras que acaba induzindo as pessoas? Não, ele ama quem quer. Não, não tem isso, irmãos. Deus é amor, né? É uma soberania incapaz de amar a todos. Não é uma soberania, né? Não é uma soberania. Ou seja, amor com soberania é diferente de soberania sem amor, tá bom? Eu quero que vocês compreendam isso. Por que o calvinismo não é o evangelho nesse quinto ponto? Porque ele expressa o amor de Deus e não a soberania. Com certeza, alguém poderá objetar. E tem todo o direito de fazer isso. Não, peraí, você não conhece o calvinismo. No calvinismo, Deus ama todo. Ih, irmão, joguete. Joguete de palavras, tá? Não, na verdade, no calvinismo, esse joguete de palavras significa o seguinte, até segundo grandes escritores renomados da atualidade, tá bom? Significa assim, ó, Deus ama todos, mas ama mais aos eleitos, tá? Se Deus amar todos, como o calvinismo fala que ama, na verdade não teria eleição condicional, não teria graça irresistível, tá? Não teria, irmãos. Não teria essas coisas não, tá bom? John Piper, se não me falha a memória, John Piper, ele chega a dizer o seguinte: Deus ele tem um confronto interno, porque ele ama a todos, mas o seu propósito é salvar apenas alguns. Então ele chama de amor conflitante. Olha que doideira. Olha que doideira, irmãos. O que acontece aqui então? Um amor que não ama a todos é acepção de pessoas, né? E se isso não for acepção de pessoas, eu não sei mais o que é, né? Então, aliás, a eleição incondicional com a graça irresistível é escancaradamente, irmão, uma combinação atômica, explosiva de ação de pessoas. Mas está escrito, para com Deus não há acepção de pessoas, conforme está em Romanos capítulo 2, verso 11. Resumindo, irmãos, podemos sim, até sintetizar essa breve análise de uma seguinte forma. Com relação ao aspecto missional, e aí nós temos como exemplo o Antigo Testamento, né, nós podemos testemunhar que Deus fez tudo pelo seu poder. O braço de Deus, né, ele se esticava e ninguém fazia voltar atrás. Já no aspecto salvífico, especialmente no Novo Testamento, nós testemunhamos o que Deus faz pelo seu ser, não pelo seu poder, pelo que ele é. É aqui, irmãos, é aqui que o humanismo calvinista ele se esbarra na grandiosidade divina, tá? Porque para eles Deus não é amor, Deus ama ou rejeita. E aí usa-se, né? Aí aonde Romanos 9 é o tiro no pé do calvinista, né? Deus ama quem quer e aborrece quem quer. Não, Deus não faz isso. Deus no Evangelho, Deus não faz o que ele quer, Deus faz o que ele é. Ele não possui adjetivos, a essência dele é toda substantiva. Deus é amor. Deus não ama, Deus é amor. Não tem como amar um ou não amar o outro. Deus ama a todos. Ah, mas aí por que Deus castiga? Aí não é a essência de Deus, aí é a justiça de Deus. É como Paulo fala em Timóteo: se o negarmos, ele também nos nega. Mas se formos infiéis, não tem como ele ser infiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Amém, irmãos? Em sexto lugar, e olha que eu tinha muita coisa para falar, mas vamos encurtar. O calvinismo não é e não pode ser o evangelho, segundo uma análise simples das escrituras, porque o evangelho, quando ele transforma o homem em perseguido e não em perseguidor. Nenhum crente na história virou perseguidor de outros. Pelo contrário, os que eram perseguidores, né, como exemplo de Paulo, se tornaram perseguidos por causa do Evangelho de Jesus. Jesus disse: sereis odiados por causa do meu nome, né? Portanto, conforme já esposado no item de número 2 desse mesmo vídeo, tendo as bases antecedentes e subsequentes do calvinismo, nós demonstramos claramente esse viés de perseguição. Isso demonstra, na realidade, que o calvinismo é uma teologia que não tolera uma discordância.
E a ciência histórica quem comprova isso, tá, irmãos? A história do arminianismo, por exemplo, ela é a maior prova dessa perseguição toda. E graças a Deus que o irmão Armínio, ele sempre demonstrou um bom exemplo, inclusive de comportamento, diante das acusações caluniosas, ao contrário de Calvino e dos seus antecessores e até sucessores, tá? Ainda hoje, irmãos, acusações injuriosas de pelagianismo, de heresia e muitas outras são lançadas a pessoas que discordam do sistema calvinista, até mesmo dos próprios calvinistas, tá bom? Isso, logicamente, por uma ala mais radical, né? A justiça seja feita nessa parte. Até porque alguns calvinistas mesmo, eles reprovam essa atitude extremada de outros calvinistas, tá? Não são todos que estão ruins, não. É por isso que eu falo da teologia e não de pessoas. Tenho amigos aí calvinistas de excelente índole e nós estamos falando aqui sobre relação calvinismo-evangelho. E essa atitude desses irmãos, né, calvinistas mais moderados são totalmente diferente do calvinismo raiz, tá? Ainda que também lhe custem algumas peixas, né? Por não concordar e por não ser unânime com essa teologia. Tá? Na verdade, o Evangelho, irmãos, ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo, ele adverte em Lucas capítulo 21 e 17, que nós seríamos odiados por causa do nome de Jesus. Essa é a essência do Evangelho. Sereis odiados, sereis injuriados e perseguidos, como está em Mateus capítulo 5, verso 11. Serão entregues à morte, conforme nos diz Romanos 8,36. Tereis aflições, conforme diz João 16,33. Padecerão tribulações, como disse Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, e muitas outras referências. Quando Pedro, na verdade, tentou ser um calvinista, nesse aspecto, ser um perseguidor, Jesus diz: Pedro, guarda a tua espada na bainha, guarda a tua espada na bainha, porque os que lançam mão à espada, a espada morrerão. Está lá em Mateus capítulo 26, versos 52. Por isso nós entendemos que ao seguir os padrões hipócritas de Constantino, na verdade Agostinho emprestou o seu nome à pecha que a história cravou nele para o resto da vida, né? E a história diz o seguinte: sob Constantino e seus ideais, a igreja passou de perseguida a perseguidora, né? E nós sabemos que a história é a ciência dos fatos. Aconteceu, irmão, foi registrado, virou história, não se apaga mais. Nós resumimos esse item 6 com a seguinte declaração: imposição do Evangelho, né? Uma imposição do Evangelho, imposição da teologia, nada mais é do que pretexto para a ação do velho homem. Tá? O Evangelho, na verdade, ele mata o velho homem, ele transforma o homem em ovelha. Ah, tira toda a brabeza do homem. E além disso, quem cuida dessa ovelha, dessa nova vida, é Jesus. Ah, esse homem, uma vez convencido do Espírito Santo do seu pecado, da justiça e do juízo, ele se transforma em uma nova pessoa. Ele não é mais um perseguidor. Portanto, esse estigma de perseguição que tem na história do calvinismo, ela não combina com o Evangelho, por conta de o crente se tornar um perseguido e não um perseguidor. Vamos lá para o final, nos encaminhando para o final aí. Em sétimo lugar, porque o calvinismo não é o Evangelho e não pode ser, segundo a Bíblia, em uma leitura simples das Escrituras. Porque o Evangelho, na verdade, ele é simples. O calvinismo não é simples. O calvinismo é muito complexo. Vocês não fazem ideia de como o calvinismo é complexo. Aliás, irmãos, convenhamos, mesmo que se enfatize sola escritura, né? E que seja conhecido pela sua devoção bíblica, na verdade o calvinismo está longe de ser simples, muito longe. Tá? Ele está longe de ser simples como simples é o Evangelho. É por isso que João capítulo 3, verso 16, é assim, o texto áureo, o caminho suave das Escrituras, né? É a simplicidade que Jesus veio trazer, tá bom? Qualquer pessoa, irmão, qualquer pessoa que nunca conheceu o Evangelho, ele pega as Escrituras e começa a ler sem ter o mínimo conhecimento de Jesus Cristo, ele jamais vai chegar numa conclusão parecida com o que o calvinismo apregoa. Tá? Sozinho, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia corridamente, de uma forma natural, como eu estou enfatizando aqui, ele jamais vai chegar perto do que é a teologia calvinista. Tá? Há uma necessidade de uma sistematização para você ser um calvinista. Não é a simplicidade do Evangelho que faz isso. E isso acontece, irmãos, por um simples fato.
A tulipe, na verdade, não tem raízes bíblicas. Né? Não tem raízes bíblicas, as raízes delas são epistemológicas, surgiu a partir de controvérsias agostinianas, através de filosofias agostinianas. Tá? Disse David Hunt, né? Um famoso apologista aí, né? O calvinismo ele não foi tirado das escrituras, ele foi colocado nas escrituras. Tá? Não tem base, a tulipe não tem base nas escrituras, tá? São conjecturas, são torções de texto, são manipulações exegéticas, tá? E tudo isso sem sequer, ao menos, o conceito estar na palavra de Deus, tá bom? Portanto, né? Para aquela velha argumentação de que as pessoas rejeitam o calvinismo porque, na verdade, não entendem o calvinismo. Né? Isso, na verdade, irmãos, é uma falácia. Né? Isso se justifica pelo simples fato de que, ó, se é necessário algum esforço, né? Se é necessário algum esforço para entender o que é essencialmente simples, logo, irmãos, quem vai se salvar? Se precisa esforço intelectual, é só engenheiro que vai se salvar. Né? Se precisa de algum entendimento especial para entender o calvinismo, quem vai ser salvo, irmãos? Tá? O evangelho não é assim. O evangelho, infelizmente, o evangelho não é assim. O evangelho é simples. Tanto o leigo quanto o sábio, tanto o analfabeto como o mais letrado dos homens, todos têm acesso ao amor de Deus descrito nas Escrituras pelo Evangelho. Ah, mas se todos na verdade compreendem o Evangelho facilmente, poderia dizer um calvinista, por que então todos não são salvos? É aquela velha pergunta de sempre, né? A mesma praça, o mesmo banco. A resposta é simples, tá? Romanos capítulo 10 fala, nem todos obedecem o Evangelho. Por isso que nem todos são salvos, tá bom? Esse é um problema, na verdade, para o calvinismo responder, né? Foi eles que inventaram esse sofismo aí, então não sou eu que tenho que responder, na verdade, tá bom? Mas do ponto de vista bíblico, tanto o acesso da salvação a todos, quanto a recusa da maioria, são mais do que evidentes, tá? São mais do que evidentes. Por exemplo, eu poderia citar Romanos 10, 17, 18, que eu já acabei de citar aqui, João 6 e 45, entre outros. Em suma, com relação à salvação, tudo o que nós precisamos saber já está clara e objetivamente revelado nas Escrituras. E como diz o apóstolo Paulo, tudo o que foi escrito dantes para o nosso proveito foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança, como diz Romanos capítulo 15 e verso número 4. Muito bem, meus irmãos, na verdade o vídeo ficou mais longo do que eu pretendia que ficasse, mas eu tentei abarcar aqui o máximo de informações que eu tenho lido e estudado nos últimos 3 anos, né? Para se alguém aí vier falar que eu não compreendo calvinismo, que eu não conheço calvinismo, nos últimos 3 anos eu tenho feito basicamente isso. Tá? São diversas as fontes de informação, tá? São diversos os livros, tanto arminianos quanto calvinistas, que nós temos aí procurado ler e tentado compreender uma mentalidade, não digo mentalidade aberta, porque eu não tenho intenção nenhuma de pactuar, né, com essa teologia, na verdade, tá? Mas de uma forma moderada, de uma forma, na medida do possível, piedosa. Tá? Eu gostaria de ter citado todas as informações que eu tenho, mas o vídeo ficaria demasiadamente longo. Tá? E o propósito aqui, na verdade, é dizer, simplesmente esposar, na verdade, né, os motivos pelas quais eu creio e afirmo que o calvinismo não é o evangelho de fato. A despeito, na verdade, de todo o elitismo, né, de toda a vanglória que se coloca a respeito aí, por escritores, né, odiernos ou passados, né, com toda a pompa dessa teologia que chegou a ser grande um dia, mas hoje, na verdade, não voga muito. Né? Portanto, o evangelho que eu prego e que eu acredito é o evangelho que Paulo afirma, né? Que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, independentemente de quem seja. Creu, o evangelho tem poder para resgatar. Ele não é seletivo, ele não é incondicional, ele não é irresistível. Tá? Ele é o evangelho ofertado pela graça e aceito pela fé. Amém? O mesmo Jesus que falou lá em João 3,16, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, o mesmo Jesus, ele fala em Apocalipse, quem tem sede, venha.
E quem quiser, tome de graça da água da vida. O convite está feito a todos. Isso está em Apocalipse capítulo 22, verso 17. É graça para todos, é salvação para todos. E se você gostou desse vídeo, eu gostaria de pedir a sua ajuda. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Pode deixar seu comentário também aí, críticas, sugestões, desde que educadamente nós estamos aqui para aprender junto. Costumo sempre dizer, não sou dono da verdade. Eu procuro observar aquilo que está dentro da minha capacidade intelectual. Talvez pode ser que eu errei muito aqui nesse vídeo, talvez possa ser. Talvez um dia eu venha a ter um esclarecimento melhor sobre isso. Acho difícil, mas pode acontecer, porque não estou acima das escrituras e nem da compreensão, e muito menos estou acima do tempo. O tempo esclarece todas as coisas. Amém? Mas o que a Bíblia me mostra, o que eu vejo hoje com relação ao calvinismo é que de evangelho o calvinismo não tem nada. O evangelho, na verdade, ele é simples, como simples é a Bíblia, como simples é o plano de salvação, como simples é a atitude que a salvação requer do ser humano para que este possa ser salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.